Boa noite, crianças lindas, a paz do Senhor. Eu estou aqui hoje para deixar uma ministração ao coraçãozinho de vocês, que está lá no livro de Daniel, capítulo 6. Vai nos contar a história de um jovem que foi levado como escravo cativo para um país onde eles não adoravam a um Deus vivo como o Deus de Daniel. Daniel, ele era um jovem muito fiel. Ele era fiel em tudo que ele fazia, crianças. Tudo aquilo que era colocado sobre as mãos dele, ele realizava com excelência. Que palavra bonita, né, crianças? Ele era fiel na sua adoração, na sua oração, em tudo. E o rei Dário achou graça diante de Daniel. Aí então a palavra nos diz que ele consegue um cargo elevado de confiança para Daniel por causa dessa graça que ele achou diante de Daniel. Mas isso, crianças, começou a despertar inveja nos líderes. Crianças, os líderes eles começaram a ficar com inveja porque Daniel havia ganhado esse cargo. Então, eles começaram a vigiar a Daniel o tempo inteiro, ver se encontravam algo de errado sobre a vida de Daniel, para que assim eles pudessem falar de Daniel. Mas acontece, crianças, que eles não encontravam nada de errado, mas então eles tramaram algo. E sabe no que eles tramaram? Naquilo que Daniel fazia mais fiel na sua vida, na sua oração. Aí então esses líderes, criança, eles começam a conversar um com o outro e diz: vamos falar com o rei para que se faça um decreto, para que ninguém possa fazer petições a não ser que seja diretamente com ele, senão será lançado na cova dos leões. Crianças, então eles vão até o rei. Então eles chegam lá e eles dizem: ó rei, vive eternamente. Nós viemos aqui, ó rei, para te pedir que se faça um decreto para que nenhuma pessoa durante 30 dias possa fazer petições a outros deuses, a outras pessoas que não seja ao Senhor. E o rei naquele tempo, crianças, como ele era orgulhoso, ele adorava ver as pessoas se prostrar diante dele. Ele se sentiu lisonjeado, crianças. E acreditem, ele assinou o decreto, crianças. Pois é. Mas vocês acham que Daniel ficou com medo de ser lançado na cova dos leões? Não, crianças. Daniel não ficou com medo. Quando ele soube, aí ele foi para o seu lar e começou a buscar esse Deus vivo. Começou a orar. Ele orava 3 vezes ao dia, crianças, porque ele não tinha nenhum medo, porque a confiança dele estava no seu Senhor. E quando aqueles líderes viram, porque eles estavam cuidando de Daniel em todo o tempo, quando eles viram que Daniel estava orando, eles aproveitaram a oportunidade. Eles foram lá e então eles levam a Daniel até o rei. E então eles falam: ó rei, o Senhor não havia falado, decretado, que se alguém fizesse alguma petição que não fosse diretamente com o Senhor, seria lançado na cova dos leões? Pois é, Daniel estava orando ao seu Deus. Aí o rei disse: sim, eu decretei. E agora ele não poderia voltar atrás, crianças. Ele até gostava de Daniel, mas ele não poderia voltar. Então ele pede para que aqueles líderes lancem Daniel na cova dos leões, como havia sido falado. Então eles colocam os leões lá dentro, crianças. Aqueles leões, eles eram muito ferozes, eles eram muito bravos, eles eram grandes, crianças. Crianças, coitado de Daniel. Eles lançam Daniel lá dentro daquela cova, crianças.
eles lançam Daniel lá. Então eles fecham aquela cova com uma pedra. E o rei, crianças, com o seu anel, ele vai lá e sela aquela porta para que venha ter certeza que não venha se abrir. Aí então o rei fala: ó Daniel, que o teu Deus a quem você busca fielmente te livre. Ah, crianças, e naquela noite, naquele dia, o rei foi para sua casa. Ele começou a jejuar porque ele gostava de Daniel. E ele pedia para que Deus livrasse Daniel. E a palavra nos diz que ele ficou caminhando a noite toda. Ele não conseguia dormir. Sim, crianças, porque ele caiu no seu orgulho, crianças. E isso é muito ruim. Sabe por quê? Nós temos que ser servos. Nós temos que ser humildes. O rei, ele caiu no seu orgulho, ó, e foi arrogante, crianças. Nós temos que ter um cuidado. Então o rei vai lá de manhã na cova e então ele grita: ó Daniel, será que o teu Deus te livrou? Ah, crianças, e vocês não sabem. Daniel gritou lá de dentro: ó rei, vive eternamente. Sim, o meu Deus me livrou, porque ele não achou nada de errado diante de mim. E ele viu que eu não cometi nada de errado contra o Senhor, rei. Então ele enviou um anjo para que tapasse a boca dos leões. Ah, crianças, e então quando ele abre aquela cova, eles tiram Daniel lá de dentro. E Daniel não tinha nenhum arranhãozinho, crianças, porque o Deus Todo-Poderoso havia salvado ele. Mas você acha que o rei deixou por assim, crianças? Não, crianças. Ele mandou que colocasse aqueles líderes dentro daquela cova, crianças. E então aqueles líderes foram jogados dentro daquela cova, junto com aqueles leões. Sim, e aquela cova, crianças, então ela começou a ser estremecida, 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 crianças. E aqueles homens foram esmigalhados, não sobrou nada, até os ossos foram esmigalhados. Sim, crianças. Ah, mas então, depois de tudo isso, crianças, o rei, ele abre um decreto que está lá na palavra de Deus, lá no capítulo 6, no versículo 26 em diante. Ele diz assim: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não pode se destruir, o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E então ali eles glorificaram ao Deus de Daniel, ao Deus Todo-Poderoso que o livrou. E o que eu quero dizer ao corações de vocês com essa passagem, crianças? Daniel, ele era fiel e permaneceu fiel até mesmo naquele momento de medo. Você acha que por algum momento passou pelo Daniel: eu vou ser comido pelos leões? Não, ele confiou no Deus Todo-Poderoso. Mas tem um detalhe: Daniel, ele era muito fiel ao Senhor. E você, criança? E eu? Será que somos fiéis igual a Daniel? Será que nós buscamos ao Todo-Poderoso assim como Daniel buscou e confiamos nele assim como ele confiou em Deus? Hein, crianças? Será que você hoje deixou um pouquinho do seu tempo e buscou a Deus, orou a Deus, estudou a palavra? Ou será que você ficou no celular, no game, com brincadeiras? Ou será que você ficou navegando na internet, né? No YouTube, procurando coisas que não edificam, coisas que desagradam ao coração do Senhor. E quando a gente faz isso, a gente deixa que o pecado venha ao nosso coração.
Crianças, nós devemos ser como Daniel, obedientes ao Senhor, buscar ao Senhor. Nós devemos ser como ele, ter confiança, mesmo nesse tempo difícil, ter confiança naquele que nos guarda, naquele que nos protege e que assim protegeu Daniel. Essa é a palavra que eu quero deixar ao coração de vocês, crianças. Tenham uma noite abençoada. Um beijão, fiquem na paz do nosso Senhor e até a próxima, em nome de Jesus.